Dr. Leandro Teles veio conversar conosco para falarmos sobre ansiedade e cansaço de final de ano. E uma certa nostalgia, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Regina. Algumas pessoas sofrem, ficam Verdade. melancólicas. Tem muito componente afetivo, né, envolvido, principalmente no Natal. Então, tem que tomar cuidado, tem pessoas que ficam mais melancólicas, outras ficam mais ansiosas, outras mais cansadas. É um mês atípico. E esse ano é um ano atípico também, né? Um ano colado com o ano anterior. Ele é um ano com muitos processamentos, muito estresse, muita correria, crises, né, sanitárias, políticas, econômicas. Eu acho que muita frustração, né? Porque a gente tinha uma expectativa talvez mal dimensionada com relação à vacina. Aí a vacina demora, aí tem a primeira dose, tem a segunda dose, agora tem o reforço. Então eu acho que isso dá uma noção de frustração, de que assim, poxa vida, não deslanchou. Mas eu acho que a gente está num enfrentamento bacana e a gente precisa colocar realmente a expectativa real. Acho que a vacina ela veio ajudar. Inclusive hoje, a Anvisa, eu vou até pegar um pedacinho da nossa pauta para parabenizar a Anvisa, que é um órgão muito importante no mundo, na verdade, no Brasil mais ainda. E a Anvisa liberou a vacina para crianças, né, de 5 a 12 anos. A vacina da Pfizer é uma vacina específica, a Pfizer Kids. Eu queria parabenizar e queria dar minha opinião como pai, como médico, levem as crianças para ser vacinadas. Boa. Eu tenho uma filha de 9 anos, seria o primeiro da fila. A gente ainda não tem a vacina, porque agora vai ser solicitado. Talvez em janeiro ela chegue e aí vacinem as crianças também. Cuidado com fake news e com opiniões políticas ou opiniões pouco qualificadas, tá? Então a gente tem uma vacina bastante segura, que já é aplicada em vários países, inclusive países de primeiro mundo, baixíssimo risco, quase nulo risco de efeitos colaterais. Foi feito um estudo pra gente, né? Foi aprovado. Isso. A gente tem um estudo controlado com mais de 2.200 crianças. Nos Estados Unidos já tem a vacina aplicada em mais de 5 milhões de crianças, mais de 1 milhão com a segunda dose. Então o Brasil ele está numa tendência que é a tendência da vacinação, do enfrentamento, e as crianças fazem parte deste enfrentamento e precisam estar protegidas. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Eu acho que eu perguntei vídeo, olha que legal. Nossa, legal. Boa tarde, doutor Leandro. Meu nome é Daiane, eu sou de Carapicuíba e a minha pergunta, creio que é a dúvida de muitas pessoas. Dezembro chegou, mês que todo mundo quer fazer aquelas comprinhas de final de ano. E a minha pergunta seria, como podemos controlar a nossa ansiedade nas compras nessa época do ano? Obrigada, Daiane. É ótimo esse tipo de interação, né? A Daiane fez uma pergunta importante. Muita gente acaba abusando um pouquinho nas compras. Isso tem muito a ver com a ansiedade do período e com uma tendência. Tem pessoas que têm uma tendência maior à dificuldade de conter o impulso, né? E nessa época, você junta as festas, você junta o tempo no shopping, o marketing, que é muito direcionado, uma certa demanda reprimida. A primeira coisa, cuidado, porque as coisas estão bastante caras. Quem viu, a gente tem uma inflação acumulada de 2 dígitos, 10% de inflação. Tem que tomar cuidado com gastos e com superendividamento. Então, cuidado com essa questão. Algumas dicas que eu posso dar como, neurologista. Diminua o tempo no shopping. Quanto menos tempo você ficar dentro do site ou dentro do shopping, menor o risco de você se cansar e comprar excessivamente. Sabe que eu não vou ao shopping tem muito tempo, mas o site... Pipoca no celular. Pipoca e depois você começa a ser apresentado para aqueles produtos, até que parece que aquilo você não pode ficar sem comprar. É isso mesmo. Então, cautela com relação a isso. Pesquisa de preços, muito importante. Muito importante, se você tem uma propulsão a gastar, vai com alguém do seu lado que tenha um pouco mais de controle. Você não pode ir com alguém que tenha menos controle, mas alguém que tenha mais controle, uma pessoa do seu lado pode faça uma lista para não deixar o cérebro à deriva. Olha, eu preciso comprar isso, aquilo. Leva dinheiro vivo. Quando você tem o dinheiro vivo, você sente ali quanto que está saindo. É mais controlado do que o cartão de crédito. E busque soluções criativas. Às vezes é um amigo secreto, às vezes é uma lembrancinha meio parecida. Nesse momento a gente tem que valorizar os presentes não consumistas, né? Cuidado para não escorregar, porque a conta vai chegar de janeiro em diante. E já é um mês muito caro, né? Já é um mês com contas, PVA, IPTU... Matrícula de escola para quem tem filho. Então, cuidado com essa questão. Eu sei que existe uma demanda, a gente passou praticamente 2 anos em um, sem Natal, sem Ano Novo, mas cuidado para não escorregar. Perfeito. Mais uma.
Boa tarde, doutor Leandro, tudo bem? Meu nome é Deise, trabalho com educação e eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para conter a ansiedade no final de dezembro, que é um ano tão tenso, cheio de atividades e daquela impressão no nosso coração de que o ano vai acabar e a gente não vai finalizar tudo o que nós precisamos fazer. Como que a gente trabalha com essa ansiedade para chegar a 2022 saudável? Bela pergunta, eloquência falando. Pessoal da educação, que foram guerreiros, acho que ao lado da equipe da saúde, a educação sofreu muito, teve que se reinventar na pandemia. Primeira coisa importante é tomar cuidado. Essa coisa de o ano vai acabar e os projetos seguem. Quem inventou esse negócio de ano que acaba e começa fomos nós mesmos. O ano acaba, mas não é o mundo que acaba, a vida que acaba. Em janeiro, a gente pode continuar resolvendo, em fevereiro. Então não dá tempo. Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem energia, não tem roupa para tudo. Traz a expectativa para uma expectativa normal. Aprenda a falar não, aprenda a adiar projetos adiáveis, aprenda a trazer a expectativa, priorização, delegar para outras pessoas. Cuidado com essa centralização, porque senão o ano vai pesar. Porque tem coisa que você não vai conseguir encerrar, não vai conseguir fechar. Invista um pouquinho em atividade física, cuide do seu sono, coloque no papel as metas positivas, o que você conseguiu resolver, porque senão o cérebro só fica martelando aquilo que não encerrou. Mas pensa que somos sobreviventes, que muita gente sobrevive, muitos negócios sobreviveram ou se reinventaram, muitas relações tiveram uma nova dimensão. Então coloque isso no papel para você focar com otimismo e não dá para encerrar todos os ciclos. Você, graças a Deus, porque em janeiro o ano renasce, não tem milagre nenhum no nosso cérebro e a gente vai aos poucos resolvendo, sem cancelar a saúde. Se você for atropelado pelo burnout, pela ansiedade, pela depressão, aí você já entra no cheque especial emocional para o ano que vem, isso é muito ruim. Então não se arrebente, coloque no trilho com organização, com simplicidade, com objetividade e esquece um pouco essa tensão de encerramento. É uma persistência, uma continuação. Perfeito. Me dá um minutinho, doutor Leandro. Já temos mais perguntas do pessoal de casa. Menos ansiedade, menos estresse com o doutor Leandro Teles, especialmente nessa época de final de ano. É muito interessante que algumas pessoas acham que tem que zerar tudo até o dia 31. Não, tudo continua no dia 1º. Tudo continua. E às vezes você entra desgastado. Então é importante você cuidar. Aliás, isso vale para todos os anos, para todos os meses. O cérebro ele tem que ser sustentável. Então você tem que aprender a ter pausas, ter um tempo para você. Se você se empanturra de problemas, você vai perceber que a vida vai ser um monte de urgências. E você não vai ter tempo de parar, respirar. Então alguns processos vão ficar na fila, vão aguardar. A gente tem essa coisa de, não, é infinito a nossa capacidade mental ou emocional. Não é. Não, ela é finita. Se você doar demais, falta para você. Perfeito. Tem mais perguntas por vídeo. Vamos acompanhar, doutor Leandro. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou proctologista de formação e pós-graduada em nutrologia. Atendo muitos pacientes com controle de obesidade e não é raro agora, nesse final de ano, as pessoas me procurarem relatando que o aumento de fome, o aumento de apetite, o aumento de vontade de comer coisas agora nessa época onde a gente tem muitas confraternizações. O ser humano não sabe se confraternizar sem estar ao redor de uma mesa farta de comida. Então a minha dúvida para o nosso colega neurologista Dr. Leandro Teles é a seguinte: existe alguma dica que a gente possa burlar o nosso cérebro e diminuir essa nossa vontade excessiva de comer? Muito obrigada, Maria Fernanda. Mais uma pergunta muito bem articulada e muito importante nessa época. Algumas pessoas, por entrar mais ansioso ou com mais expectativa, e até pela questão afetiva e de condicionamento do cérebro, comem errado nesta época. Primeira coisa, baixar a tensão, entrar menos ansioso e lembrar também que você não vai engordar ou emagrecer por conta de um dia ou 2 dias. Então é importante você se permitir essa questão afetiva, isso faz parte, né? Agora, algumas dicas eu acho que são legais. Primeiro que a ceia não começa quando ela é servida, ela começa quando ela é pensada. Talvez pensar numa ceia com opções mais saudáveis, menos calóricas. Não precisa ser aquele mundaréu de alimento que dá para alimentar, às vezes, o bairro. Então, você pode fazer uma ceia um pouco mais planejada e cautelosa. Cuidado com o excesso de álcool, que é muito calórico, aqueles aperitivos. Se for para um restaurante,
tentar sentar mais longe da mesa, fazer um prato mais interessante. Não precisa chutar o pau da barraca, mas não se prive daquilo que faz aquela caloria que vale a pena. Né? Porque tem aquela caloria que você só encontra no Natal, né? Aquela rabanada que só a sua avó... Esta você vai encarar e encare sem culpa, sem medo. Porque faz parte da festa. Outra coisa, pensou numa reunião de Natal? Pensa em coisas além da comida, para não ficar tudo em volta da comida. Pensa numa simbologia espiritual, pense num jogo em família, pense num amigo secreto mais lento, pense em músicas que façam sentido para sua família. Coloque mais coisas para não ficar só aquele encontro para comer. Eu acho que tudo isso. Outra coisa, evita aquele jejum que a gente faz também, prolongado antes de ir pra ceia, né? Ah, não vou nem almoçar porque eu vou chutar. Aí você chega na ceia morta de fome. Eu acho que é legal você tentar manter uma atividade física, um alimento normal, para chegar com uma normofome. Só o atraso da ceia já dá uma fominha a mais. Mas, que nem eu falei, tem essas dicas, mas é importante você curtir um pouquinho também dos sabores. Eu acho que a gente merece isso num ano como hoje. Não acho que isso vai estragar a dieta de ninguém, se nos outros 364 dias fizer mais regrado, né? Exato. Mais uma pergunta. Olá, eu sou a Luna de Guarulhos e, doutor, eu gostaria de saber por que a gente tem tanta oscilação no humor. Um dia tá muito empolgada e no outro dia tá daquela depressão. Por que isso acontece? Obrigado. Beijo, tia Regina e doutor Leandro. Tchau. Que linda! Ela quebrou a gente nesse finalzinho aí. Ela parece eu falando, né? Meio agitada, assim, agoniada. Me identifiquei com ela. Isso acontece. A gente fala muito das polarizações. Olha, quando você está muito ansioso ou muito depressivo. Agora, tem um conceito em neuropsiquiatria que é a oscilação. Também é ruim. A instabilidade. Tem pessoas que têm um humor instável, lábil. Parece que de repente... ou de repente fica eufórico e até passa do ponto. É difícil lidar com gente assim. Difícil. Porque a pessoa ela fica imprevisível para os outros e para ela mesma. Então, a instabilidade do humor é um sintoma que pode acompanhar várias doenças. Entre elas, a famosa bipolaridade, a ciclotimia, que é essa de você ficar ciclando de maneira mais rápida. Tem cicladores que são super rápidos, mas transtornos de personalidade, algumas formas de depressão, abuso de substâncias. Tem várias doenças que podem dar esse sintoma. Se isso é muito marcante em você, essa oscilação absurda, onde nem você se reconhece, procura ajuda. Procura um bom psicólogo, procura um psiquiatra ou um clínico geral, porque isso pode ser alguma coisa que esteja oscilando no seu emocional. Eu tenho uma pergunta. A pessoa que oscila muito de humor, ela se percebe também, cada hora de um jeito, ou não? Ela acha que o outro que está apontando característica que ela não tem? Essa pergunta é excelente e a resposta é sim e não. Na hora, ela não percebe. Na hora, ela está congruente, então ela acha que aquela irritação dela é por problemas que ela está rastreando. Isso. Então, naquele momento, ela vai falar assim, você está pegando no meu pé, o erro é seu, o mundo, eu não tenho culpa. Só que depois, ela pode fazer uma meia-culpa. Então ela sofre. Ela pode falar assim, nossa, eu realmente... Isso acontece, às vezes, com sintomas cíclicos também, por exemplo, TPM. Um cíclico. Às vezes a pessoa dentro do momento, ela acha que aquilo é normal. Passou, mas quando ela sai, ela fala, nossa, como eu estava azeda, amarga, ou como eu estava amplificando. Não que problemas não existam, mas eu estava hiperdimensionando. Então, no momento, como o cérebro está oscilando, e o cérebro que faz o rastreamento, ele não percebe, ele vai ficar defensivo. Depois ele pode perceber e cair a ficha e dar uma certa culpa, uma certa frustração. Aí é hora de buscar ajuda. Claro, nossa, se sentir estranho, é horrível. Já me senti, tô perguntando porque eu já me senti. Obrigada. É horrível. Da Márcia Maria, uma pessoa que só se cobra, nunca para ela mesma, ela tomou a atitude certa, falou a coisa certa, se comportou do jeito certo. Complicado e isso pode consumir muito saúde, muito qualidade de vida. Tem muitas pessoas que têm isso. Algumas por uma questão clínica, então a depressão pode causar isso, a ansiedade pode causar isso, porque a depressão ela aumenta essa sensação de autoestima baixa, de culpa por coisas que obviamente não passam por você, e a ansiedade também, porque a pessoa joga a expectativa de perfeição. A nossa humanidade ela inclui falha. Então você tem que ser capaz de entender a falha do outro e a sua própria falha.
Se você não aceita a dificuldade e a imperfeição das coisas, você vai ter um sofrimento atroz. Mas eu acho também que não é só doença, eu acho que tem muito de cultura nisso. Às vezes a pessoa tem métodos de criação ou relações onde a pessoa vai sendo enganada durante a vida. A culpa foi sua, se ele não gostou, a culpa é sua, se a comida não tá boa, a culpa é sua. Nunca é a culpa é do outro, né? Eu faço tudo e o outro não aprovou, então tem que tomar cuidado. Esta culpa precisa ser partilhada. Reflexões sobre culpas verdadeiras, legal. Agora, prisão na culpa ou culpa contínua, isso é doença. Não Isto é saudável. Não é saudável. E o doutor Leandro falou que a humanidade, faz parte da nossa humanidade errar, também faz parte da nossa humanidade, às vezes, se sentir meio estranha, porque às vezes eu acho que eu estou estranha. Quantas vezes já aconteceu? Depois que eu vejo, eu falei, eu estava certa. Olha lá, porque tem fatores, elementos que a gente não tem conhecimento Verdade. agora, né? Depois que a gente se toca. Isso que eu falei, tem a cognição momentânea da vivência e depois tem a reflexão. Isso. Quando você está olhando um pouquinho fora do furacão e fala, opa, agora eu estou entendendo melhor. E isso é uma epifania e é autoconhecimento. Exatamente. Continuando com as perguntas enviadas. Boa tarde, Dr. Leandro. Meu nome é Maria Isabel. Quero saber quais os hábitos mais importantes para ter mais saúde emocional em 2022. Ótimo. Boa pergunta. É a pauta positiva daqui pra frente, né? É. Primeira coisa você já fez, que é colocar na sua pauta do ano que vem aspectos de saúde mental. Porque a gente aprendeu a falar, quero emagrecer, quero parar de fumar, quero, sei lá, ganhar mais dinheiro. Agora a gente não coloca o cérebro na lista. E agora, quando você coloca o seu cérebro, Perfeito. eu acho legal algumas coisas. Lógico que varia de pessoa para pessoa, mas quando você fala, vou dormir melhor, seu cérebro já dá o coraçãozinho. Vou me exercitar com alguma coisa lúdica e com o objetivo de me sentir melhor na mente. Eu vou me afastar das pessoas que roubam minha energia e que me devolvem pior. Eu vou dar mais tempo para aquelas pessoas que me fazem bem e que me devolvem melhor. Eu vou me colocar na agenda de 2022. Eu vou ter dinheiro que é só para mim, tempo que é só para mim, vontades e prazeres que são só para mim. Eu vou voltar a ter um protagonismo na minha agenda. Né? Eu vou me colocar na minha agenda. Isso é um propósito que você pode escrever e se cobrar. Eu vou estudar mais saúde mental. Eu vou tratar meus problemas. Sabe aquela ansiedade que eu sei que eu tenho? Eu vou buscar uma psicóloga, eu vou buscar autoconhecimento, vou tomar remédio se for necessário. Eu vou tratar a minha depressão. Eu vou seguir caminhos ou coisas que eu abandonei e abdiquei por algum projeto e que hoje eu preciso retornar. Escreva isso. Coloca na sua listinha. Mas começa com eu e tem que se voltar ao eu. Porque o mundo já está mendigando muito do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa emoção. Você precisa voltar um pouquinho para você. Se 30% do seu recurso não é para você, tem alguma coisa errada na matemática da sua vida. Quanto do seu tempo é só seu? É para você, é por você e não importa a ninguém. Quanto do seu dinheiro? Senão você fica só rodando pratos dos outros. Então é uma boa meta para 2022. E a gente precisa da saúde mental boa, porque é ano de eleição, todo mundo tem que estar com o cérebro inteiro para a gente junto sair da pandemia, recuperar a economia e voltar consciente. Vai ser um ano com muita coisa que vai mobilizar o coletivo, né? Vai. Esse mobilizou também. Foi uma guerra contra o vírus, que é uma Exato. guerra da humanidade. E a gente vai ter agora novos desafios. E é legal que a gente trabalhe no coletivo, pelo menos pela maioria, e consiga dar uma proteção e que um cuide um pouco da saúde mental do outro. Não que haja uma competição e um atropelamento. Perfeito. Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro Teles é leandroteles.com.br. Ele está no Instagram como @neuroleandroteles. Teles com um L só. Neuroleandroteles. Muito obrigada por tudo, Dr. Leandro. De verdade. A gratidão é minha, foi um ano difícil, um ano duro, Sim. mas a gente está aí, forte, firmes e pronto para reconstruir. Queria deixar um convite, hoje às 19 horas. Hoje às 19 horas eu vou fazer uma live com uma pessoa que é sua amiga também, gosta muito de você, que é a Isabela Camargo. Vamos falar sobre ansiedade. Ai, acabou de ser mãe. Acabou de ser mãe. Coisa linda. A gente arrumou um buraquinho na agenda de maternidade dela. Então hoje às 7 horas da noite, a gente vai ter essa live aberta no Instagram, @neuroleandroteles, eu, a Isa. E
Vamos voltar logo no começo do ano, você logo após as suas férias, eu também após as minhas, para continuar fomentando saúde mental aqui na Gazeta. Perfeito. E lembrando que o primeiro médico que veio presencialmente depois que foi liberado foi o doutor Leandro. Que honra. Lembra? Foi o primeiro médico que veio. E espero não deixar de vir. Não, Para isso, da questão sanitária, para isso eu faço um último apelo. Cuidado com o especialista de WhatsApp. Tomem a sua segunda dose, sua dose de reforço. Vamos juntos manter o controle da pandemia. Semana que vem vai ter uma pauta importante aqui no Mulheres sobre H3N2, o surto de influenza. Vamos todos nos cuidar, mas sem ficar sem pânico. Ó, falamos sem juntos. ficar... Sem exatamente, pânico. estamos alinhados aqui. Sem pânico. Então, as pessoas ajudam a gente a ser presencial, a poder tocar, cada um cuidando do outro. Isso. Cuidado com especialistas de WhatsApp, confie nos médicos da Anvisa e nas boas informações. Então, até breve, doutor Leandro. Até breve. Um beijo pra família. As criancinhas, daqui a pouco já tá tudo grande. Os filhos do doutor Leandro são 2 princesas.